Boa noite a todos. Eu me chamo Carmelita. Estive junto com a Ângela aí no estudo do Livro dos Espíritos durante 3 anos. Uma grande experiência. Muito aprendi e o quanto foi gratificante para mim. Foi um grande desafio. Espero que as pessoas que participaram também tenham gostado. Então, dando continuidade aí ao estudo das obras de Kardec, agora vamos estar estudando o Livro dos Médios. E o Livro dos Médios também é outro desafio, porque o estudar, o conhecimento, é o que nos leva ao crescimento. Então, o estudo, ele é um trabalho não só nas questões materiais, que a gente tem que estar lendo, buscando, mas ele é um trabalho de cada um, é um trabalho de nós mesmos, porque nós já sabemos que é o conhecimento que muda, é o conhecimento que nos faz refletir e é o conhecimento que nos leva a evoluir. Então, dentro dessa proposta, nós vamos estar estudando o Livro dos Médios, falando sobre mediunidade e o quanto isso é importante. Importante para nós que estamos nas casas espíritas ou não, porque em diversas situações, muitas vezes, nos deparamos com algum tipo de episódio, de questionamento, e só através mesmo do conhecimento, do estudo, é que a gente pode estar contribuindo aí uns com os outros. Eu agradeço imensamente novamente a oportunidade de estarmos juntas, eu, Ângela, e agora a nossa companheira Hilda, que está contribuindo conosco. E eu só tenho a agradecer a todos e que a gente possa ter um estudo assim tranquilo, sereno e harmonioso em todas as terças-feiras. Um grande abraço. Boa noite a todos. Meu nome é Hilda e eu estou muito grata por participar deste grupo de estudo do Livro dos Médiuns. Meu objetivo é contribuir com uma pequena parcela de conhecimento e aprender um pouquinho mais sobre a mediunidade, porque eu acredito que o conhecimento nos ajuda a lidarmos com as situações que nós nos deparamos na mediunidade. E porque nós estamos sempre aprendendo, somos eternos aprendizes. Boa noite a todos. Muito bom estarmos novamente aqui, felizes sim, por termos a oportunidade de dar continuidade aos nossos estudos. Nos veremos todas as terças-feiras às 20 horas. E vamos dar sequência nosso estudo com o estudo do Livro dos Médiuns. Há 3 anos atrás estudamos o Livro dos Espíritos, que nos auxiliou muito em muitas compreensões, muitas dúvidas que tínhamos. Então nós agora já estamos preparados para que a gente possa dar sequência estudando o Livro dos Médiuns. Mas como sempre nós fazemos, para que possamos dar início ao nosso estudo, nós vamos começar com a prece. Sempre mentalizando Jesus, os nossos protetores individuais ao nosso lado, os espíritos que no invisível dirigem esse nosso estudo.
Vamos mentalizando cada um deles ao nosso lado, nos abraçando e dizendo: continue, paciência, tolerância, porque estamos aqui. E assim, Jesus, amigos, a sua presença sempre estará no nosso coração, no nosso sentimento e no nosso pensamento. E fique conosco, desde esse primeiro dia até a última sílaba, que falaremos sobre o livro dos médiuns. Então, nós vamos começar com a introdução, do livro dos médiuns, porque o livro dos médiuns, ele é a segunda obra publicada por Allan Kardec. Este livro, ele é uma sequência natural do livro dos Espíritos. E a gente vai ver que através desses estudos nós vamos conhecer a mediunidade, mas no sentido humano. Em nossos encontros serão, então, todas as terças-feiras com uma duração de 1 hora, 1 hora e meia. Nós iremos estudar, então, como eu já disse, desde a introdução do livro dos médiuns até o último capítulo dessa obra. Faremos uma exposição do assunto e, em seguida, nós abriremos para perguntas. E nós pedimos a todos vocês que tenham o livro dos médiuns em mãos. Estudem sempre o capítulo próximo, para que todos possam acompanhar a aula. Meu nome é Ângela Ferraz, que alguns já conhecem. Nós teremos mais 2 expositoras na colaboração desse estudo, que é a Carmelita, que todos nós já conhecemos, e a Hilda, uma colaboradora já muito estudiosa da doutrina espírita, que irá fazer aqui a soma para que nós possamos, então, estudar o livro dos médiuns. Faremos, então, uma introdução, desse livro. Então, vejamos que o livro dos médiuns, ele foi publicado em 1861, completando este ano 163 anos. O livro dos médiuns, ele é uma continuidade natural do livro dos espíritos, que é a base da codificação espírita. Porque o livro dos espíritos, ele é dividido em 4 partes, como nós já estudamos. Cada uma dessas partes acabou dando origem à obra específica. A primeira parte do livro dos Espíritos, Kardec desenvolveu as perguntas do trabalho do livro da Gênese. A segunda parte do livro dos Espíritos, Kardec desenvolveu o livro dos médiuns. E a terceira parte, Kardec desenvolveu o Evangelho, segundo o Espiritismo. E a quarta parte do livro dos Espíritos, ela é desdobrada no livro Céu e Inferno. Então, vejamos, para ter uma perfeita compreensão, do livro dos médiuns, é necessário ter um pouquinho de entendimento do livro dos Espíritos, Mas no decorrer do nosso estudo, nós iremos relembrando, o que nós já passamos do livro dos Espíritos, para que todos possam ter, então, a compreensão. Colocamos aqui também que a primeira edição do livro dos médiuns foi em janeiro de 1861. E em novembro do mesmo ano, 1861, Kardec publicou a segunda edição. A primeira edição, segundo o codificador, foi uma edição singela, com alguns conceitos da mediunidade. Mais tarde, Kardec teve oportunidade
de publicar o Livro dos Médios em uma segunda edição, já bem mais ampliada. Allan Kardec comenta que esta segunda edição do Livro dos Médios é a que nós conhecemos hoje, que foi totalmente reformulada pelos espíritos. Kardec evitou colocar nos capítulos desse livro e nos textos o nome, né, de quem o tinha realizado. Mas, segundo Kardec, o Livro dos Médios ele foi organizado pelo plano espiritual. Kardec nunca prestigiou o nome da entidade e tampouco do nome dos médios que a tinham dado a passividade, que foram os intermediários, né, que receberam as comunicações espirituais. O Livro dos Médios, ele tem um subtítulo que muitos de nós não prestamos atenção. Um segundo nome que passa despercebido pela maioria dos espíritos. O Livro dos Médios, segundo o codificador, é o Guia dos Médios e dos Evocadores. A gente não presta atenção. Tá aí, né? Na codificação. O Livro dos Médios, ele é um manual de orientação a todo aquele que quer lidar com a mediunidade. Seja ele um médio ostensivo ou aquele que dirige a reunião mediúnica, ao qual Kardec também denominava de evocadores. Hoje denominamos como dirigentes, né, da reunião. Então, Kardec, ele irá mencionar no próprio Livro dos Médios que não se deve evocar espíritos. Toda a manifestação, ela deve ser espontânea. O Livro dos Médios, quando nós estudamos e observamos na própria introdução, ali Kardec coloca, né, que o livro ele se destina a todas as pessoas. Por quê? Porque todos nós somos médios. Todos nós temos a capacidade de sermos intermediários. Só que vamos ter a categoria de médios ostensivos capazes de produzir fenômenos. Essa é a diferença. E a mediunidade, ela é latente, que existe em todo ser humano. Ou seja, nós não viramos médios, nós nascemos médios. Essa que é a diferença, nós nos comprometemos no plano espiritual para exercer a mediunidade, né? Mas todas as pessoas são médios. Então, estudar a mediunidade é importante para todas as pessoas. Por quê? Nós estaremos entendendo como a nossa mente funciona, como os nossos pensamentos surgem. Então, a gente vai aprender como, com o codificador, que os nossos pensamentos se misturam com outros pensamentos. Precisamos superar uma definição de médios e mediunidade, no entendimento de que o médio somente é aquele que percebe nitidamente os espíritos. Não. Mas muitos de nós pensamos assim. Precisamos retirar esse entendimento, que os médios somente são aqueles capazes de produzir fenômenos. E a gente sabe que não é assim. Fenômenos pela psicografia, pela psicofonia, ou por aqueles que têm a possibilidade de ver espíritos. Precisamos ampliar esse conceito aí. Por quê? Para que a gente possa ver o médium e a mediunidade, a gente possa enxergar isso e assim a gente perceber as suas consequências desse conhecimento para a nossa vida. Isso é que Kardec está nos mostrando também nesse estudo. E na introdução do Livro dos Médios, colocamos aqui esta obra
destinada que realmente para aqueles que realmente pretendam conhecer um pouco sobre a mediunidade. É isso que Kardec está falando aqui nessa introdução do Livro dos Médiuns. Mas que a mediunidade não é exclusiva de grupos ou de pessoa. A mediunidade é universal, né? Que o médium não se sinta uma pessoa especial. Ele é uma pessoa comum. E o estudo da mediunidade é para que a gente aprenda a lidar com essa faculdade, que é natural no ser humano, que não tem miticismo, mas é uma faculdade da alma para entrar em contato com o mundo exterior, ou seja, com o mundo espiritual. Todos nós já escutamos aquela frase, né? Do nosso amigo Chico Xavier, que nós somos espíritos vivendo num corpo de matéria. Então, veja, para que a gente possa trabalhar em sessão mediúnica e se aventurar, né, em exercer a mediunidade sem conhecer o livro dos médiuns, é a gente cometer um salto no escuro e um risco que Kardec fala aqui das dificuldades e as decepções que o médium enfrentará, caso ele não estude essa obra antes de praticá-la. Que o espiritismo, ele é uma ciência, né? E não ter o conhecimento dos princípios dessa ciência mediúnica, com certeza nós não iremos nos sair muito bem dessa experiência. Sejam eles os espíritos necessitados, inferiores, ou os espíritos superiores que nós dermos passividade. Sempre é um risco quando a gente não conhece com quem estamos falando. Allan Kardec destaca que sessões mediúnicas, elas precisam ser num local propício para o contato com os espíritos, né? Ao estudar, então, a mediunidade, o estudo não irá nos tornar médiuns. A gente precisa ter esse entendimento, viu, gente? A obra existe para orientação das pessoas. O estudo e o exercício da mediunidade é que vai fazer com que pessoas desenvolvam aquilo que ela já possui. Então, nós não vamos nos tornar médiuns só porque a gente está estudando. Ninguém vai desenvolver em si a mediunidade no sentido de fazer criar nele a faculdade mediúnica ostensiva. Estejamos bem certos disso, né? O espiritismo, ele auxilia a todos nós que já somos dotados da faculdade mediúnica ostensiva a lidarmos com essa faculdade, a trabalhar, né? Junto com os espíritos superiores ou os inferiores, lidando com essa faculdade, mas o espiritismo não cria no indivíduo a mediunidade quando ela não tem esse compromisso assumido no mundo espiritual. Kardec também, ele nos ensina que estaremos enganados se nós acreditarmos encontrar nesse estudo, como eu já disse, uma receita
universal, infalível para se tornar médios. Aqui nós vamos aprender a desenvolver os meios da faculdade mediúnica e usar essas faculdades de uma maneira útil, quando ela já existe em nós. Desenvolvemos a mediunidade na erraticidade para realizar o bem diante das nossas necessidades como espírito. Vejamos então ali nos Mensageiros, né? Que temos um capítulo ali que fala muito de tudo isso e que vamos aprender muito no médium que se comprometeu em estar aqui exercendo a faculdade mediúnica e não aproveitou essa oportunidade. Retorna ao mundo espiritual e um espírito de luz pede aos espíritos superiores para que ele tenha uma oportunidade de retornar como médium, que ele já estava pronto para retornar como médium. Mas só que a gente tem que ver o seguinte, que nem sempre a gente tem uma mãe que queira ter nós como filhos. Então, esse daí é uma coisa que nós também precisamos aprender. Então, vejamos, gente, não é só os médios ostensivos que são realmente médios. O dirigente de uma reunião de desobsessão, ele também é médio. Ele não está ali como dirigente de uma reunião por estar. Ele foi preparado para hoje estar exercendo essa função. Então vejamos também que é muito importante nós conhecermos o que está atrás desse trabalho mediúnico, como acontece a manifestação. E tudo isso nós vamos então aprender, né? Para que quando nós já estivermos numa casa espírita, dentro de um trabalho de desobsessão para auxiliar encarnados e desencarnados, nós saibamos realmente o que nós estamos fazendo ali. Esse será então o estudo do livro dos médios que iremos participar.